Oi, eu sou o Uri, fundador e CRO da Swap. Estou aqui com o João, da Copas Tour, para a gente conversar um pouquinho sobre o panorama do mercado de viagens e eventos, falar um pouco sobre as tendências e o futuro. Legal. João, muito obrigado. A gente está super feliz de te receber aqui para trocar essa ideia. Obrigado pelo convite. Estou à disposição aí de vocês. A Swap é um grande parceiro. Então, vamos bater esse papo bacana aí. Valeu. João, a gente tem visto uma retomada do mercado de eventos e viagens. Acho que a pandemia, obviamente, foi um choque muito grande, mas a gente já vê uma retomada há alguns anos e 2024 foi um ano recorde. Existe uma projeção de crescimento muito robusto ainda para os próximos anos. Queria ouvir um pouco da tua perspectiva sobre essa retomada, o que está por detrás disso, de que maneira que isso está voltando a ser uma realidade cada vez mais forte e o que vocês estão vendo em termos de tamanho de mercado e crescimento. Legal. A Copas Tour, além de todo o processo de viagem corporativa, a gente tem toda essa área de eventos, live marketing, incentivos, então a gente vê uma movimentação. Óbvio, pós-pandemia, primeiro teve uma adequação, o mercado de eventos foi um mercado que demorou pós-pandemia a ter essa recuperação. Realmente 2024 foi um ano atípico, 2023 já mostrava para onde ia e 2024 foi um ano muito bacana. A gente é responsável por mais de 20 mil eventos lá dentro da empresa, então tem um volume bem expressivo da organização dos eventos, mas a gente sabe que esses eventos eles movimentam a economia como um todo, né? Então, o que a gente imagina para os próximos anos é uma crescente desses eventos, um aumento também no volume de estrangeiros para o Brasil, para os eventos locais, e também do Brasil para fora, nos eventos internacionais que cada vez mais estão crescendo também. Então isso aquece o mercado de viagens corporativa e, consequentemente, todos os meios de pagamento e processos que estão coligados a esse mercado. Bom, essas perspectivas são muito promissoras e dentro de tudo isso, acho que o mercado de eventos e viagens ele não foge do processo de digitalização, de transformação digital. Não. Como que você acha que esse crescimento conversa com essa tendência? Como que você acha que esse mercado está se transformando? Bom, acho que vem um processo também pós-pandemia. Na Copas Tour faz 4 anos que a gente começou essa velocidade na transformação digital. Já era uma empresa tecnológica e demos uma acelerada muito grande. Então, acho que o primeiro ponto é em aumentar os serviços e a interação dos viajantes através dos meios digitais, então usando omnicanalidade, meios de pagamentos digitais, soluções de integração. Então existe todo um approach que está ajudando esse mercado. O mercado de eventos, ele é um mercado carente de tecnologia e de transformação, porque até internamente dentro de eventos eles brincam lá na agência, eles falam que eventos é muito... eles gostam de usar uma palavra que agora me fugiu, mas eles usam a palavra artesanal. Então eles falam que eventos é artesanal. Pô, eu falo para esse cara, mas é artesanal, mas dá para pôr tecnologia até no artesanal, né? Então, e a gente vem num processo muito grande, a gente está construindo uma plataforma mais robusta para essa área, temos vários projetos que envolvem até meios de pagamentos com eles. A gente vê o mercado olhando para eventos de uma maneira muito mais... vamos dizer assim, desmembrando um pouquinho do viagem corporativa para eventos, porque por mais que os dois estejam juntos, quando a gente fala de viagens corporativas, a gente está olhando mais para a logística. E quando a gente fala de eventos, a gente está olhando para uma estrutura que ela tem um preparatório muito longo para um único dia. Então, esse preparatório, se não tiver tecnologia, ele não vai conseguir dar todos os insumos e processos. Então tem, por exemplo, toda a parte analítica de dados, de BI, de resultado, toda a parte de RSVP, de recebimento dos convidados, que envolve muita tecnologia, usando WhatsApp, SMS ou e-mails e outros canais. A parte de todo o planejamento que envolve, sejam os parceiros dos eventos, os patrocinadores ou os participantes com meios desde credenciamentos pagos a credenciamentos não pagos, são patrocinados, a partir das construções dos eventos. Então, é um movimento de milhares e milhares de pessoas e que
tem todo um plano até chegar no evento propriamente dito, né? Então, e o pós-evento é outra coisa que envolve todo esse processo, seja de faturamento, seja de dados, de informações, de relatórios, de consumo de todo o lead gerado nos eventos. Então é uma área carente, como eu disse, de tecnologia, mas que tem muitas oportunidades aí para serem exploradas. É muito legal ouvir dessa perspectiva bem de tecnologia mesmo, de experiência do usuário, de produto. E uma ideia que me vem muito, conforme eu vou te ouvindo falar, é o elemento de uma plataforma única, né, que envolve viagens, eventos, e toda essa sopa de letrinhas que se fala muito dentro desse nosso setor aqui de OBT, TMC e tudo mais. Cada vez mais a gente vê uma convergência dessas tecnologias e dessas práticas. Uhum. Quais são os prós e contras, na sua visão, de ter uma plataforma única juntando todas essas competências no mesmo lugar? Eu acho que, assim, você criar uma plataforma única, ela tem o principal entrave dentro do turismo, que são as integrações. Por quê? Porque, obviamente, quando a gente fala de OBT, a gente está falando de sistema de reserva. Quando a gente fala de TMC, você está falando de atendimento, de serviços, de gestão. Mas a gente não pode esquecer que tem todo um ecossistema por trás. Então você tem as companhias aéreas, você tem as redes hoteleiras, você tem as locadoras de veículos, os transfers, os fornecedores, por exemplo, de papel, do crachá, da cordinha, que são os brindes. Então, toda essa cadeia você pode centralizar numa plataforma, mas ao mesmo tempo você tem o desafio de fazer toda essa cadeia conversar junto, né? E aí você também tem os interesses corporativos de cada uma. Mas o principal objetivo, quando a gente fala de tecnologia, é você melhorar a prestação de serviço mesmo. Seja para a TMC, seja para o ABT, seja para o cliente final, seja para uma swap, seja para, sei lá, para uma empresa como, sei lá, a Coca-Cola. Qualquer que seja o negócio, se faz eventos de todo tipo, né? Então o evento ele pode ser um jantar, você vai reunir 5 executivos de 5 empresas diferentes para discutir determinado assunto. Ou pode ser um negócio de uma convenção gigantesca com 10 mil funcionários, ou um evento aberto de gamers, de jogos, como a gente faz lá, para, sei lá, 200, 300 mil pessoas. Então, tem momentos para tudo, né? E gerenciar isso dentro de um sistema único ajuda. Tem algumas iniciativas no mercado e o grande desafio está nas integrações e a interoperabilidade de cada negócio. E olhar para toda essa jornada, estar conectada com cada ponto dela, eu acho que dá um lugar para vocês muito privilegiado para entender as melhores práticas para as empresas. Uhum. O que você tem visto de melhores práticas que você recomenda e você enxerga no mercado para esses seus clientes? Acho que assim, o primeiro ponto que a gente fala está muito ligado à segurança dos dados, né? Então, quando a gente fala de eventos e de viagens, é uma preocupação nativa hoje que a gente tem. Então, quanto mais integrado é a empresa, o cliente, ao fornecedor ou à tecnologia, no caso, por exemplo, a Copastur, a gente tem esse canal de integração e de segurança e de qualidade. Aí depois vem o processo todo dos compliances, das regras e políticas. Então, esses processos, quando a gente olha, eles são muito mais ligados à operação do que à tecnologia. Mas você pode usar bastante a tecnologia para garantir essas regras, esses processos, a segurança. Então, acho que esse é um ponto que muitas vezes nos eventos se descuida, né? Porque a gente fala de dados pessoais, a gente fala de dados corporativos, a gente fala de dados de pagamento, e essa questão da segurança é fundamental, né? Então aí eu acho que é um olhar um pouco mais, fica sendo até chato falar isso, mas eu como responsável também por tecnologia e segurança, a gente acaba tendo que entrar nesse detalhe. E às vezes é uma displicência nesse processo. E também eu acho que o principal ponto é você trabalhar com as informações que você tem, né, com esses dados, para prover a melhor experiência no final. Então, como é que você vai fazer o approach? A partir do momento que você tem o dado, você sabe como aquele cara, sabe? Então, hoje a gente vive o mundo da personalização, da experiência individual. Como é que você traz isso para um evento com milhares de pessoas, né? Como é que você torna aquela experiência daquele cara única naquele evento? E isso é totalmente diferenciado.
E acho que você tocou um ponto-chave, que é juntar a experiência do cliente na ponta com a gestão da empresa. Sim. Como que vocês têm feito isso? Bom, acho que a gente tem hoje uma vivência muito de plataforma, a gente está olhando muito para a inteligência artificial. O ano passado a gente teve várias iniciativas ligadas à inteligência artificial. A inteligência, ela tem ajudado porque quando a gente fala de volume, é humanamente impossível você trabalhar 50 mil, 60 mil dados de pessoas individualmente sem que isso esteja coligado a um processo de automação ou de inteligência, e a gente acaba construindo isso. Então hoje eu olho, vamos dizer assim, a gente tem a empresa, corporativo, o gestor de viagem, o gestor de eventos, olhando para as necessidades deles, para a entrega dos serviços que eles têm. Mas eu tenho outra inteligência olhando para os viajantes. E aí, nesse cara, eu estou olhando o quê? Se ele tem informações sobre o voo dele, se ele tem as informações sobre o evento dele, se ele está amparado para o deslocamento, se ele tem alguma complicação, ele tem um canal de atendimento rápido. Então, a gente atua olhando cada persona de maneira efetiva. Então, hoje a gente tem produtos e serviços olhando exatamente para esses dois mundos. Isso é muito interessante de ouvir, essa visão integrada dos processos, com mais tecnologia. E uma coisa que me vem muito à mente também, quando a gente fala sobre isso, são os serviços financeiros. Historicamente, os bancos sempre foram participantes desse processo, mas por fora. E a gente vê cada vez mais nessas plataformas completas, que tem um pouco de tudo, que serviços financeiros também podem vir por dentro dessa experiência, ajudando tanto na gestão, quanto também na experiência do usuário. Queria ouvir um pouco a sua visão, se você acha que isso é uma tendência que faz sentido, ou você acha que são fluxos e processos que deveriam mesmo ficar por fora de toda essa jornada de viagens e eventos. Na verdade, eu acho que a parte dos serviços financeiros, ela é o alicerce de toda essa estrutura, né? Então, a gente sabe que os meios financeiros são os que potencializam essa cadeia de negócio. Quando você olha para o lado corporativo da empresa, a gente está falando numa sustentação de um crédito ou numa estrutura pré-financiada para um processo, numa agência, como a agência consegue coordenar o fluxo de caixa e todas as necessidades dos processos relacionados à questão financeira, de dar a entrega do serviço, qualidade. E quando você olha do viajante, são as praticidades que a gente coloca. Então, desde pagamentos de Pix, como transferência internacional, cartões multimoeda, serviços dos touchless, né? Ou seja, desde uma wallet que você cria num processo criado dentro de um watch, de um pay watch ou qualquer outro modelo que você gere de pagamento ou de serviço, também está ligado diretamente ao meio financeiro. No final, tudo é uma aquisição e uma troca, né? Se antigamente se trocava sal, hoje se troca moeda digital, nem mais papel a gente troca mais. Sim. Então, os meios digitais, as soluções financeiras, elas entraram como complemento dessa experiência. Ela não é um processo de, tenho dinheiro, não tenho dinheiro, mas como é que eu transformo esse dinheiro digital numa experiência funcional para todo mundo, né? Com certeza. E na medida que você foi trazendo esse elemento de tecnologia, eu fico pensando que a Copastur de hoje é muito diferente da Copastur do passado. Quando você entra lá, você já não encontra mais a mesma empresa. Você vê outras estruturas, outros processos, uma forma completamente diferente de operar. E eu acho que é muito interessante ouvir a tua visão de uma empresa que está há bastante tempo no mercado, já é robusta e teve a atuação em tantos modelos diferentes. O que mudou? Se eu for lá, o que eu encontro de diferente? Bom, acho que hoje eu brinco às vezes quando eu converso que a Copastur deixou de ser só uma agência de viagem e é uma empresa de tecnologia com viagens como meio. Então, nós temos uma equipe de tecnologia de quase 100 pessoas, é uma estrutura extremamente robusta, quase não tem no mercado, parecido com o que nós fazemos. É uma empresa, como você falou, tradicional, de 50 anos de mercado, que se reinventou. Então, hoje a gente tem o que a gente chama de biosfera de serviços,
dentro dessa biosfera de serviço que a gente hoje, você tem o corporativo, você tem a área de eventos, você tem tecnologias específicas para o mercado de óleo e gás, de energia. A gente tem toda a parte de atendimento para o mercado de gamers, tem uma agências de experiência de alto luxo, tem o lazer corporativo, lazer, vamos dizer assim, para as pessoas tirarem suas férias usando seus modelos corporativos de viagem ou acordos. Nós temos toda uma estrutura também de serviços que envolve, vou ter um grupo de 100 pessoas que eu vou mandar para os Estados Unidos. A gente prepara toda a documentação, visto, o Pass for All, que tudo que precisar, vacinas, documentos para você fazer uma viagem a gente tem. E a gente tem um atendimento 24/7, que é o nosso 24 Hours, que trabalha inclusive atendendo a nossa rede na América Latina. A gente começou uma expansão, hoje estamos em 8 países, como parceiros, atendendo clientes na América Latina como um todo. E em tudo isso nós criamos produtos financeiros. Temos o Copastor Card, temos a nossa plataforma unificada que o ano passado a gente lançou e agora está efetiva, que é o C+. Tem um aplicativo com toda a experiência do usuário de mobilidade, pagamentos, expense, a viagem, alertas, riscos e vários outros serviços que a gente está integrando e toda a plataforma de web para o gestor, para o funcionário ter toda essa dimensão integrando com OBTs, com RPs, com tudo que você possa imaginar. É um pouquinho disso. É bastante coisa. E eu acho que é muito interessante olhar para todos esses serviços juntos numa perspectiva de case. Eu imagino que deve ter um monte de case de sucesso bacana. Tem muita coisa que legal. Vocês poderiam compartilhar, de repente até o nome de alguém. O que são casos que você acha que são bacanas para exemplificar essa jornada completa que vocês hoje oferecem? Eu posso trazer um caso interessante que a gente fez um trabalho para um cliente que eles têm aviões próprios e eles não tinham, por exemplo, como fazer a reserva desse avião fretado deles. Então a gente construiu o que a gente chama de middleware, que é um sistema de gestão de fretamento, vamos dizer assim, de aeronaves, ônibus, qualquer tipo de fretamento, que ele faz a gestão da reserva, o check-in, balanceamento de aeronave, emissão de body pass. Ele funciona como se fosse todo um sistema de companhia aérea e integra tudo isso no OBT. Então o sistema que o cliente vai lá e faz a reserva dele tem todo o inventário, toda a disponibilidade desse avião que é exclusivo da empresa. Esse é um case. Um outro case que eu acho muito interessante é o case de óleo e gás, que é o Energy. Ele é integrado com o sistema de RH das empresas. Então a empresa faz todo o transporte de plataforma e esse transporte de plataforma a cada 20, 30 dias troca as pessoas que estão lá. A gente faz um push, recebe essa lista de funcionários e faz toda a gestão de logística para mudar todo mundo. Tem cara de São Paulo, cara de Minas, cara do Rio e joga todo mundo lá dentro. E qual é a parte mais legal de tudo isso? Está integrado com o nosso back-office de pagamento. Então, na hora que eu faço isso, eu já tenho as transações de pagamento feitas, a gente tem link de pagamento que envia para a empresa ou para o cara se ele vai pagar com cartão ou com Pix. A gente tem os cartões corporativos já integrados no meio, então se eu precisar emitir um allotment de 20 pessoas, 20 funcionários no hotel, eu emito tudo de uma vez. Então, tem toda essa, vamos dizer assim, essa dinâmica sistêmica para esses dois produtos que a gente oferece. Realmente uma integração muito grande entre serviço e tecnologia. É isso aí. E, bom, tem muitas fórmulas que deram certo até agora. A gente vê claramente uma tendência de novos serviços, digitalização. Qual é a sua visão para o futuro do mercado em 2025 e como que a estratégia de vocês se conecta com essa visão? Bom, eu acho que a primeira coisa tem a ver com a personalização que eu comentei no início. Então, cada vez mais a gente olhar para o viajante e deixar o olhar da empresa, que já é responsabilidade dos serviços de viagem, de logística, manter a relação e a gestão. Mas a personalização do viajante, a experiência do viajante vai ser fundamental. Eu acho que isso é algo que tem como tendência para os próximos anos. Quando a gente fala isso, a gente está falando do cara que deixa a família para passar 3, 4 dias fora
numa loucura de sair cedo, chegar tarde, fazer reunião o dia inteiro, ter deslocamento. Então, como é que você provê experiências melhores, seja num jantar, seja num deslocamento, seja na prestação de contas? O que você puder fazer para facilitar a vida desse cara que é super corrido, né? E nós somos viajantes corporativos e sabemos como é isso, vai fazer toda a diferença para quem está na ponta. Então, acho que esse é um ponto. E aí é como você trabalha tudo isso. Então, como é que você trabalha isso com a inteligência artificial? Como é que você trabalha isso com as integrações? Como é que você trabalha isso com um atendimento personalizado de qualidade? Então, é tudo isso para 2025 e, obviamente, como tendência cada vez mais, os processos, a gestão ser mais automatizada e mais integrada. Obrigado, João. Foi Obrigado você. Incrível o papo, muito legal ouvir sobre a trajetória de vocês e tudo que vocês esperam agora para os próximos anos. Valeu. Maravilha. Obrigado aí e obrigado mais uma vez pelo convite. Valeu, cara.